Why do I stand up here? Anybody? To feel taller. No. Thank you for playing, Mr. Dalton. I stand upon my desk to remind myself that we must constantly look at things in a different way. See, the world looks very different from up here. You don't believe me? Come see for yourselves. Come on. Come on. Just when you think you know something, you have to look at it in another way. Even though it may seem silly or wrong, you must try. Now, when you read, don't just consider what the author thinks. Consider what you think. Boys, you must strive to find your own voice. Because the longer you wait to begin, the less likely you are to find it at all. Thoreau said most men lead lives of quiet desperation. Don't be resigned to that. Break out. Now don't just walk off the edge like lemmings. Look around you. There you go, Mr. Christie. Thank you. Yes. Dare to strike out and find new ground. Então, eu diria que os professores teriam que fazer sempre essa pergunta. Isso que eu vou ensinar serve para quê? Descobri em Portugal uma escola que me impressionou muitíssimo, chamada Escola da Ponte. Escrevi até um livro sobre ela. A escola com que sempre sonhei sem imaginar que pudesse existir. Os professores estão junto com os alunos para ajudar os alunos. Essa ideia do professor ir lá dar uma aula, ficar na frente, os alunos copiando, isso não existe. Os professores são companheiros dos alunos. Não tem nota. Nota é uma inverdade. É uma inverdade, porque aquilo que o aluno produz numa prova não revela o que ele pensa. A gente precisaria ter uma educação ligada com a vida, porque é para isso que a gente aprende, para viver melhor. Para ter mais prazer, ter mais eficiência, poupar tempo. Rafael, para você, o que é o comportamento ético do professor? Comportamento ético do professor. A gente precisa primeiro saber o que é ética, né? Porque a gente tem que esperar que o comportamento ético seja aquele definido pelo seu conceito, né? Comportamento ético, ética. Ética a gente está falando sobre comportamentos, atitudes, né? Sobre regras, seguir ou não regras, ir de encontro ou não aos costumes, comportamentos da comunidade onde se vive, né? Nós sempre temos um problema, tem coisas que eu quero, coisas que posso e coisas que devo. Às vezes que eu quero eu não posso, e coisas que eu posso eu não devo, coisas que eu devo eu não quero, né? E a grande questão do professor é quando você se coloca numa posição em que, como que eu devo agir nessa turma? Eu gosto muito deles, mas devo penalizá-los pelo ato, pelo comportamento, pela falta de respeito? Será que eu devo aplicar uma prova justa ou usar uma prova como resposta a um comportamento inadequado? São equivalentes, né? Então, a atitude ética do professor, comportamento ético, é quando as diretrizes da atitude do professor estão em diretrizes com o que se espera dele e da turma, né? Muitas vezes um professor pode sentar à mesa e passar um trabalho para o aluno sem ter um objetivo para isso, simplesmente para ocupar a turma e cumprir seu horário, né? Tem outras que o professor se empenha muito em falar e ele sai também da ética porque ele fala sobre coisas que não lhe cabem, né? E até que ponto vai esse limite, até que ponto vai a parte em que ele pode estar considerado certo ou errado suas atitudes? Por exemplo, se a gente fosse pegar a ética de uns 30
anos atrás, 40, a gente tinha professor em sala de aula fumando, né? Hoje em dia não cabe mais isso. Não cabe mais a ideia de você fumar em sala de aula, né? É difícil a gente ver um professor, não vou passar prova não, vou dar um trabalhinho para o aluno. Está contribuindo com o quê? É esperado que o professor eduque, ensine, né? Então, ele tem que ter uma atitude que possibilite esse ensino para o aluno. O professor que não ensina, que não busca esse objetivo, não age eticamente, não age no seu objetivo como professor. Se ele não age como o comportamento dele e não segue as regras, ele não é ético. O professor ético, então, é aquele que atinge seus objetivos, educando e fazendo o que deve ser feito, de acordo com as diretrizes do colégio. Carla, o que é ética para você? Eu acho que ética é conduta, são valores, né, que você deve ter. É o seu respeito pelo colega, é você não impor a sua ideia como se ela fosse uma verdade absoluta, em detrimento do que o seu parceiro, seu colega, seu aluno tem. É você respeitar o seu ambiente de trabalho, é você respeitar o outro, né? Sempre com o seu pensamento, mas sem impor. Sem impor. Quando nós perguntávamos para escolas que estava sob controle, tinha um monte de regra, os meninos estavam adaptados às regras, tinham poucos conflitos, e nós perguntamos para alguns desses profissionais da educação se ele achava necessário estudar moral ou aprendizagem de valores, e eles diziam que não, que o que eles sabiam era suficiente. Mas quando nós fomos em escola em que tinham muitos conflitos, em que tinha violência, e perguntava, eles se sentiam muito seguros sobre como lidar. Então, inseguros. Então a gente percebeu que o desequilíbrio nessas relações, os conflitos, quando a qualidade da relação é ruim, os professores, entram na classe, não cumprem bravos e ameaçam para tentar o controle, essas escolas buscam alternativas. Nós, homens e mulheres que nos dedicamos à educação, temos de ter formação permanente, humildade pedagógica para fazer melhor o que a gente faz, condições de admitir as nossas responsabilidades. A gente não pode ser incriminado, né, individualmente, dizendo, tá vendo? Agora nós vamos escolher os melhores professores. É mais ou menos, já imaginou numa sala de aula, se um professor decide que só dos 35, 40 alunos que ele tem, esses vão comer mais na hora da merenda, e esses vão comer menos. E esses que vão comer mais porque eles se dedicaram mais na hora que eu fiz uma prova para ele, de língua portuguesa. Então ele come mais e o outro come menos. Isto é, bônus da merenda em sala de aula. Respeitada a diferença, independentemente da questão de que a meritocracia não é descartável de pronto, ela tem situações a serem trabalhadas, é necessário pensar, né, o que significa dar um tratamento que seja conjunto à formação do magistério e outras atividades que precisam ser melhor pensadas. O professor, considerado o único dono da verdade, limita outras trocas de informação entre os alunos. Dessa forma, monopoliza-se o aprendizado. O sistema se torna burocrático, limitando a liberdade de pensamento. Que mais foge dos princípios éticos da profissão? É no momento, né, de um conflito, o professor, se ele fica vulgar, né,
é apresentada uma situação em que a sala, a turma fica com palavras que de baixo calão, ou chega até a agredir o professor fisicamente, e o professor ele é fisgado nesse momento e parte para esse confronto. Né? Ele usa palavras inadequadas, ele se vulgariza também. Esse momento, para mim, é muito comprometedor. Ele reage da mesma forma que o aluno, né? Isso, porque o aluno traz aquela experiência que ele tem, do meio em que ele vive, e o professor, na verdade, ele deveria amenizar, né, o conflito, trabalhar isso de uma forma diferente. Não, ele acaba sendo fisgado pela violência trazida pela turma ou por um aluno. Como as escolas têm muito conflitos, e isso tem pegado muito a questão do aumento das incivilidades, dos conflitos, da indisciplina, talvez uma forma de entrar na escola é por meio de procedimentos de uma boa convivência, que ainda não é o foco de personalidade moral, mas que talvez quando você entra numa escola mostrando que é possível ter procedimentos de resolução de conflitos por meio de diálogo, procedimentos em que os alunos vão ser protagonistas no sentido de mediadores, de ajudantes, tutorias em que eles são responsáveis por uma turma, por atender um aluno e por atender o pai desse aluno, o próprio professor. Então, por procedimentos que começam a passar por uma boa convivência, isso tem tido muito mais eco na escola do que a questão mesmo da formação moral. Então, talvez entrar com remédio, você entendeu? Para ir junto formando a questão da vacina. Sim, o que você pensa sobre isso? Não, eu concordo totalmente com você. E uma coisa que você disse, eu acho essencial. Eu vou repeti-lo com outras palavras, e me corrija se não foi exatamente o que você disse. Por exemplo, uma escola que alfabetiza bem, ótimo para os alunos. Que ensina bem matemática, ótimo para os alunos. Que ensina bem ciência, ótimo para os alunos. Uma escola que trabalha bem a formação moral, ótimo para a escola. Não só para os alunos. Né? É bom para a comunidade como um todo. Olha a palavra que inventaram nas escolas. Eu odeio essa palavra. Grade curricular. Eu digo que grade curricular foi uma expressão inventada por um carcereiro desempregado. Você pensar que você pode pegar os currículos e botar em grade. Está tudo engradado. E ninguém protesta. Mas então é isso. Por isso que as crianças não aprendem. Porque aquelas coisas que se ensinam. Por que uma criança tem que saber o que é dígrafo? É verdade. Não serve para... Mas tem que aprender, porque está na grade curricular. E ninguém protesta. Será que ninguém protesta? Eu acho que a maioria das pessoas simplesmente aceita a grade curricular e os professores têm que dar o programa. Tem que dar o programa e não faz essa pergunta, para que serve isso, para que serve?